continuidade, a compromisso, santidade para com Deus, existe um único fator que até hoje predomina, perseguindo ainda Israel: o pecado provocado por Satanás. O diabo esparramou demônios por toda a terra. Aonde há um ser humano, há uma perseguição espiritual. É uma briga entre anjos e demônios. É uma briga séria, uma briga feia. E se Deus abrisse os nossos olhos, nós iríamos ver quão grande é essa guerra, essa batalha, o interesse falso de Satanás nos levar para o inferno, para destruir a coroa da criação de Deus. Porque nós somos o vitupério do Senhor. Nós somos aquilo que Deus fez de melhor. Então, voltando ao texto da Bíblia, a Bíblia fala que neste período houve grande treva sobre essas terras. Grandes batalhas se travaram em Israel. Grandes lutas passaram reis que se desviaram da presença de Deus, e outros foram até o fim. Foram fiéis. Está registrado como exemplo, uns para não ser seguido, mas ser lidos, para que nós não pequemos como estes homens pecaram, e trazer para a nossa vida a santidade que Jesus nos ensinou nos Evangelhos. Diz a Bíblia Sagrada que houve um tempo de sacerdotes, como há até hoje em Israel. Nosso amigo Ricardo esteve em Israel contemplando algumas coisas lá. Espero que Deus também me conceda um dia. E lá em Israel existia, por ordem divina de Deus no Antigo Testamento, e que se cumpre no meio dos judeus até hoje, algumas coisas bíblicas, e que não se cumpre no nosso meio por causa da presença e da vinda de Jesus. Então foi abolido, foi melhorado, quer dizer, algumas coisas. Interessante quando a Bíblia diz, senhores pastores, que o altar arderá continuamente. Ou seja, o fogo arderá, que o altar arderá em fogo. No original, o altar arderá em fogo continuamente. É um texto bastante interessante. E para nós que somos vagos, ou passamos batido, ou somos muitos são leigos no entendimento da palavra, isso se torna até um tanto quanto ignorado. Mas naquele tempo era literal, era real, que o altar tinha que estar pegando fogo. Então um grupo de sacerdotes pela manhã, velhinhos, se levantava às 6 horas da manhã. Aliás, antes se preparavam com as suas vestes sacerdotais, colocavam as suas roupas de ministros com cunhas de ouro e com romãs de ouro na barra dos seus vestidos, e eles caminhavam com aquilo, a cunha batendo na romã de ouro, batendo, e a romã batendo na cunha de ouro. E quando eles caminhavam, faziam um sonido tremendo, faziam um sonido terrível, faziam um barulho ensurdecedor. E quando eles iam andando, eles levantavam por volta de 4h30, 5 da manhã, porque eles tinham a incumbência de, antes de vestir a sua roupa sacerdotal, eles cortavam pequenas toras de lenha em um tamanho único, tudo certinho, e eles saíam em fila atrás um do outro até um determinado local.
faz presente em nosso meio. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Homens velhinhos, diferente daqui do Brasil, enquanto o sol não nasce, para aquecer a terra, é frio que dói os ossos, é 0 grau, e eles levantavam todos os dias, faça chuva, faça sol, faça feriado, faça sábado, faça domingo. Eles eram um grupo seleto que iam um atrás do outro, louvando a Deus, e aquelas cunhas batendo, representando a adoração a Deus, o barulho a Deus. Por isso que hoje, como pregador do Evangelho, eu não suporto, eu sou sincero, eu tenho problemas. Pastor Davi, na cidade de Piracaíba, em Minas Gerais, um exímio senador teólogo, ele disse para mim, foi meu professor, ele disse para mim: Ailton, você tem problemas com pessoas que ficam em silêncio, e eu já percebi isso. Você chega a se irritar. Eu disse: eu fico irritado, porque o crente tem que glorificar a Deus, o crente tem que exaltar a Deus. O crente que não glorifica a Deus é uma coisa complicada até de comentar. Então esses sacerdotes, eles iam, e aquele barulho, e aquela glorificação, de manhã, quando chegava às 6 horas da tarde, no crepúsculo, na viração do dia, um novo grupo de pastores, de sacerdotes, eles iam de novo, com a mesma lenha, cortando do mesmo jeito, ou aliás, com a lenha diferente, cortada do mesmo jeito, no mesmo diâmetro, no mesmo tamanho, um atrás do outro, dizendo: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. E acendia, retirava novamente aquela cinza e reacendia aquela brasa, aquela fogueira, e aquela fogueira nunca se apagava. Dia e noite, aquele fogo pegando sobre um altar determinado por ordem divina de Deus, e aquilo não se apagava. Passava ano, saía ano, e aquilo nunca se apagava, porque Deus determinou uma ordem, e Deus disse: o dia que essa fogueira se apagar, é sinal de que vocês não querem mais a minha glória no meio de vós. Então eles sempre queriam a glória de Deus no meio deles, eles sempre queriam a presença de Deus no meio deles. Então eles tinham a preocupação daquela fogueira jamais se apagar. Do outro lado, Satanás; do outro lado, o demônio, o espírito imundo, aquele matador de pastor, aquele matador de homem de Deus, aquele assassino de obreiro, premeditou o assassinato de pastores, daqueles sacerdotes que tinham a incumbência de deixar a fogueira acesa para que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Então Saul, que foi consagrado rei de Israel, um belo dia, ele resolve tomar o papel de um pastor, resolve tomar o legado de um sacerdote, e começou a sacrificar sozinho. Deus é tremendo, Deus é lindo. Deus não dá 3 coisas para o homem, Deus dá 2, mas não dá 3. Deus dá reinado para o homem, Deus dá ministério pastoral para o homem, ou Deus dá um ministério profético para o homem, ministério reinado junto, ou Deus dá vice-versa, mas nunca dá as 3 coisas. O homem é consagrado rei. Você pode perceber que Samuel, ele era profeta e ele era pastor, mas ele não era rei. Então ele consagrou quem era rei, consagrou Saul a rei, porque não podia ser rei, porque o homem não pode ter 3 coisas. Só há um que pode ter 3 coisas. Tem ministério de rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Tem ministério profético, porque ele é profeta da linhagem de Davi.
não era a chamada dele. Por isso que eu olho para a cabeça branca de vocês e vejo até dificuldade para levantar o bracinho, pela canseira, pela luta do tempo, pelas batalhas, mas é pastor e merece respeito e tem que ser respeitado como tal, tem que ser honrado como tal. E diz a Bíblia Sagrada que Saul então resolve fazer sacrifícios, tomou o lugar do pastor sobre o altar e começou a matar ovelhas e sacrificar. Não era papel dele, era papel de rei. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Ailton? Tem gente sentada que acha que pastor não tem autoridade, e quando toma uma ação, se levanta contra a vida do pastor, quer mandar no pastor, quer ditar regras para pastor. Pastor é dirigido por Deus, é guiado por Deus. Se ele está fazendo, simplesmente obedeça, ande na linha e Deus vai te abençoar. Quem pode levantar a mão para glorificar? Diz então a Bíblia Sagrada que Saul sacrificando, Samuel chega e diz: o que é que tu está fazendo aí, Samuel? O que é que tu está fazendo aí, Saul? E Saul diz: eu estou sacrificando, eu também tenho autoridade. Então Samuel mete o dedo na cara dele e diz: você tem autoridade de rei, você é empresário, você pode ser o dono da boca no palácio, você pode ser profeta porque você foi ungido e profetizou entre os profetas, mas você não é pastor. Pastor é o único que pode fazer tais coisas na casa de Deus. Você pecou, você errou, e o diabo lá do outro lado entrou no coração de Saul, e Saul usou o nome por nome de Agag e começou a matar sacerdotes, começou a matar os sacerdotes, matando a fio de espada, matou aproximadamente quase 400 sacerdotes, tentando apagar a fogueira santa. Mas diz a Bíblia Sagrada que por uma família eles se levantaram de madrugada, e a família com um ou dois sacerdotes pegaram aquela lenha, aleluia, com feixes pesados sobre os seus ombros, e correram. No outro dia o sangue ainda escorria dos pastores, aleluia, correram no outro dia, no mesmo horário, e acenderam aquela fogueira e disseram, aleluia, não pode apagar a chama do altar, aleluia. Levante a sua mão, porque a igreja não faliu, não vai falir e nunca vai falir. A igreja sempre vai ter pastor, a igreja sempre vai ter sacerdote, a igreja sempre vai ter homem de Deus, a igreja sempre vai ter a lâmpada acesa de Israel. Levante a sua mão em direção ao altar para ser abençoado pelo altar, porque o altar é lugar de sacrifício, aleluia, e a chama continua queimando sobre o altar, aleluia. E hoje a chama é o Espírito Santo de Deus. Oh glória, louvado seja Deus, aleluia. Diga para quem está do outro lado: não pode apagar o pavio que fumega. Diz a Bíblia Sagrada que assim então o diabo sempre vem lutando, vem tentando destruir o povo de Deus, vem tentando matar o povo de Deus, usando artifícios, argumentos, pessoas da terra para tentar nos apagar e nos esfriar. Diz o texto que aqui agora Davi assume o sacerdócio, Davi assume a igreja, Davi assume o ministério, Davi assume o governo de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que um belo dia Davi sai para uma peleja, e uma peleja contra gigantes. Diga comigo, essa noite, diga comigo, essa noite, e Deus que eu sirvo não vai derrotar um único gigante, mas todos os meus gigantes cairão por terra para a glória de Deus. Você pode dar um grito de glória a Deus. Diz o texto da Bíblia Sagrada que Davi sai, aleluia, contra a vida dos refaíns, gigantes que habitavam na terra, homens violentos, homens treinados na arte da esgrima,
gigante se levantou contra a vida de Davi para matar Davi. Davi ia lutando, batalhando, guerreando, se defendendo, porém a Bíblia diz: e Davi se cansou. Agora eu começo a pregar, meus amados irmãos. Quantos que têm saído à peleja, quantos que têm saído à batalha, quantos que têm guerreado, lutado no jejum, na oração, na súplica, nos louvores, na fidelidade com Deus, e tem estado cansado, porque tem dito: meu Deus, até quando vai ser assim? Até quando essa batalha vai ser assim? Até quando eu vou sofrer assim? Até quando eu vou passar por isso? Até quando essa miséria, essa doença, esse problema vai estar na minha vida? E diz a Bíblia, aleluia, que Davi se cansou. Nós não somos diferentes, nós também nos cansamos a ponto de não orar mais como oravam, de jejuar mais como jejuávamos, de buscar mais a presença de Deus de madrugada como nós buscávamos. Estamos cansados de luta, cansados de batalha, cansados de escândalo, cansados de problema, estamos afadigados, estamos sofrendo, estamos passando por grandes batalhas. Mas a Bíblia diz, aleluia, que no momento em que o gigante levantou a espada para tirar a vida de Davi, para matar Davi, dá nitidez aqui para mim, para matar Davi, para destruir Davi, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, diz a Bíblia, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Eu quero trazer aqui, aleluia, do Espírito Santo. Eu quero trazer a realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está representado na vida de Abissai. Quando nós pensamos que a espada vem para nos matar, para tirar a nossa vida, que o diabo vai prevalecer, Deus envia a providência do céu, Deus envia o socorro, Deus envia a ajuda. E Deus mandou dizer, senhores sacerdotes e pastores, Deus mandou dizer, igreja amada do Cordeiro, Deus mandou dizer, filhos e filhas de Deus, o socorro está chegando na tua direção. O Espírito Santo está chegando para te dar vitória. Pastor Ailton, o que é que o senhor quer dizer com isso? Aleluia, eu imagino, pastor, meu amigo pastor Venâncio, aleluia, que fica hospedado na sua casa. Irmã, sua esposa pega a brigar, a mundinha tirava as peças íntimas da minha mala, eu escondia, ela ia lá e catava para lavar. Eita, obreira de Deus, lavada, passada, chegava com a minha arrumada, tudo, e comida boa. Louvado seja Deus, aleluia. Eu imagino o pastor Venâncio, Davi caído, prostrado, de joelhos no chão, escorando a espada no chão, aleluia, cansado, ofegante, olhando para um grande gigante, e o gigante lambendo os beiços, escorrendo até a